Ele voltou e eu voltei a ler. É isso mesmo, estamos a falar de Tomás Noronha. Olá, eu estou aqui para te falar de Protocolo Caos, do José Rodrigues dos Santos. Primeiro de tudo, eu quero agradecer à Planeta o facto de me ter cedido este exemplar. Muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte. E eu não sou aquela leitora que acha que todos os livros do José Rodrigues dos Santos são livros que me agradaram, que eu gostei de ler, que de alguma forma me disseram alguma coisa. No entanto, este livro logo à partida entusiasmou-me, porque este livro tem uma série de histórias que aparentemente nada têm a ver umas com as outras e que me entusiasmaram. Nós começamos por ter um polícia na Rússia que é chamado para investigar atividades no mínimo estranhas num prédio, na cave de um prédio. E aquilo que ele descobre é algo que muda a sua vida, no mínimo. Depois temos uma história de uma família americana que, e estamos na altura da primeira candidatura do Trump, que vê a sua vida de repente completamente baralhada e completamente destruída e que também a vida deles acaba por ficar de pernas para o ar. Depois temos uma história de uma jovem médica que tem que fugir, onde intervém a Maria Flor, e eu cada vez gosto mais desta personagem da Maria Flor. E depois temos a história que se passa com o Tomás Noronha. Todas estas histórias, obviamente, aparecem inicialmente como histórias distintas. Portanto, nós temos o polícia russo, temos os americanos, temos o Tomás Noronha, o polícia russo, os americanos, o Tomás Noronha. Eu estou a incluir a história da Maria Flor dentro do Tomás Noronha e, portanto, tudo isto vai-nos sendo dado por capítulos alternados. E, como vocês sabem, eu gosto muito dessa estrutura narrativa, o que para mim, daquilo que li do José Rodrigues dos Santos, começa a ser uma surpresa, apesar de na Mulher do Dragão Vermelho ele já ter feito uma abordagem a esta linha narrativa, mas esta agora é muito mais, digamos assim, para mim pareceu muito mais marcada. Bom, russos, americanos, portugueses. Embora, digamos que o Tomás Noronha é muito mais europeu, acho eu, e tem aqui uma dimensão muito mais europeísta do que propriamente apenas e só portuguesa. Este livro é, se quiserem, um retrato, e eu gostei muito deste livro do José Rodrigues dos Santos, dos últimos livros dele, eu gostei muito da Mulher do Dragão Vermelho, e deixem que vos diga que este veio juntar-se a esse top, porque eu achei não só a construção muito interessante, mas principalmente achei muito interessante aquilo que o José Rodrigues dos Santos, no fundo, quer fazer aqui, quer dar-nos as diferentes perspectivas, dos acontecimentos pelos olhos de várias personagens. É muito interessante perceber que aqui, se quiserem, o poder das redes sociais e das fake news, ou seja, a desinformação condiciona a forma como nós vemos o acontecimento, e aqui o José Rodrigues dos Santos mostra-nos isso de uma forma muito clara, mas ao mesmo tempo muito bem integrada dentro da narrativa e leva-nos a pensar muitas vezes em que medida é que aquilo que nós, e isso é uma coisa que a mim hoje me aflige e de alguma forma condiciona o meu olhar perante a sociedade, que é até que ponto é que aquilo que está a ser dito é verdade. E não só nas redes sociais, mas até nos meios de comunicação social, mesmo aqueles que eu considero dignos, que eu considero respeitosos, que eu considero, enfim, de valor, porque na verdade depois às vezes aparece um desmentido
e enquanto a notícia é dada deste tamanho, o desmentido aparece assim no final do jornal ou no final do telejornal, e isso começa de alguma forma também a incomodar. Outro aspecto muito interessante, e então para quem tem redes sociais ativas como eu, é a aprendizagem sobre o algoritmo que o José Rodrigues dos Santos nos dá aqui e nos explica aqui. Esta ideia de que o algoritmo de alguma forma nos condiciona e nos dá depois aquilo que nós andamos à procura. Eu fiz uma experiência, eu estive durante estas semanas a construir o meu caderno de leituras para 2025 e fiz essa experiência e resolvi consultar no YouTube vários vídeos sobre cadernos de leitura, não só para 2025, como alguns cadernos de leitura de 2024 e até alguns vídeos mais antigos, para tirar uma outra ideia de algo que eu achasse que era relevante ou pertinente para mim e a partir daí construir o meu. E neste momento o meu YouTube é maioritariamente sobre reading journals, e isso é a prova de que o algoritmo está a funcionar, mas também é a prova de que quando é levado para coisas nefastas, quando procuramos coisas que não devemos, ele também nos vai dar mais coisas nefastas. Por outro lado, é também uma forma de não desenvolver a nossa capacidade de crítica, a nossa capacidade de pensar se aquilo que o algoritmo nos está a dar é o que na realidade existe ou é apenas a visão de alguém ou a ideia de alguém ou a forma como alguém vê determinado problema. É muito, muito interessante perceber que, de alguma forma, todos nós podemos ser condicionados e todos nós podemos nos levar por o algoritmo. Poderão dizer-me, mas isso também acontecia com os filmes, com os livros, quando não existia a internet. Verdade, só que agora está à distância de um clique e é tão mais fácil fazer scroll do que ler um livro ou ver um filme, que às vezes nós decidimos que é muito mais fácil acreditar no que nos está a ser dito do que irmos à procura, investigarmos ou mesmo pormos em ação o nosso sentido crítico. Como eu estava a dizer, esta fluidez que o José Rodrigues Santos consegue neste livro entre as várias histórias, digamos assim, que no fundo depois nós percebemos como é que elas se articulam, é muito mais fluida, ou foi muito mais fluida neste livro e foi muito mais interessante neste livro. De referir que então a parte final do livro é avassaladora e é daquelas em que nós temos que ler e não conseguimos parar, por forma a que nos escapa algum pormenor ou porque queremos mesmo perceber como é que a história vai acabar. Achei também muito interessante a própria figura do Tomás Noronha. Eu acho que o Tomás Noronha aqui começa-se a perceber que ele cresceu, que ele se tornou mais velho e isso também é muito interessante. Eu acho muito, muito engraçado quando as personagens crescem, quando as personagens envelhecem. Era uma das coisas que eu não gostava nos 5 de Enid Blyton, é que eles não passavam daquela idade. Era uma das coisas que eu gostava do Harry Potter, porque ele foi crescendo. E aqui a sensação que eu tenho é que este Tomás Noronha tem de alguma forma, enfim, envelhecido comigo, enfim, e começa a sentir o peso de alguns aspectos e de alguma idade que vai tendo, e isso também é muito interessante. Este é, pois, um livro que eu gostei bastante, é talvez, e quanto a mim, como eu já disse, tirando A Mulher do Dragão Vermelho, que eu também gostei muito, um dos melhores livros do José Rodrigues dos Santos, e eu não posso deixar de não recomendar este livro. É uma belíssima prenda de Natal, mesmo para quem não leu os anteriores, porque a história constrói-se por ela própria e com uma temática que tem tudo a ver com os nossos dias, principalmente hoje, quando se começa a discutir as redes sociais, quando se começa a discutir a capacidade de concentração face às redes sociais, a capacidade de análise crítica face às redes sociais e, em última análise, a inteligência artificial.
E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o protocolo caos. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.